boa noite. Boa noite. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, voltou a fazer um apelo ao mundo para ajudar na reação contra o presidente Vladimir Putin. O ataque da Rússia à maior usina nuclear da Europa colocou em risco a existência do seu país e de outros ao redor. A Rússia não economizou munição para atacar a usina de Zaporizhia. Os bombeiros que trabalham no local lutaram durante várias horas desta madrugada para apagar o incêndio que não atingiu o reator. A Rússia se defende, dizendo que os algozes foram os ucranianos, mas quem assumiu o controle da usina foram os russos. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusou as forças russas de atacarem intencionalmente a usina nuclear e pediu aos líderes mundiais que detenham as tropas de Putin antes que isso se torne um desastre nuclear. O ataque à usina tem gerado questionamentos persistentes pelos líderes mundiais. Segundo informações, a Casa Branca informou que os Estados Unidos estão avaliando se a Rússia cometeu crimes de guerra e reforçaram que o bombardeio na usina foi o cúmulo da irresponsabilidade russa. Enquanto Vladimir Putin tenta dominar diversas regiões ucranianas, a OTAN segue sem tomar passos decisivos no confronto. Hoje, os aliados da aliança militar rejeitaram a demanda da Ucrânia por zonas de exclusão aérea. O anúncio foi feito pelo secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg. A justificativa da organização seria de que, caso a OTAN venha a intervir diretamente, isso levaria a uma guerra europeia mais ampla e brutal. Os estragos da ofensiva russa sobre a Ucrânia têm atingido muitas cidades, inclusive Mariupol, no sul. Mesmo controlada ainda por ucranianos, o abastecimento de água e o aquecimento da cidade foram cortados. A devastação dos ataques estão cada vez mais próximos da capital Kiev. Mais cedo, um ataque aéreo russo em uma área residencial rural na região de Kiev deixou pessoas mortas e feridas. A cidade de Chernigov também foi violentamente bombardeada. A tomada da localidade é considerada estratégica para cercar o lado leste de Kiev. Na tarde de hoje, a Marinha Ucraniana afundou seu principal navio de guerra para evitar que a embarcação fosse apreendida pelos russos. A fragata, que passava por uma reforma, não ficaria pronta a tempo de enfrentar os russos e, dessa forma, foi dada a ordem para que o navio fosse afundado. No futuro, a embarcação poderá recuperar a flutuabilidade e os trabalhos de reparo poderão prosseguir. O presidente Jair Bolsonaro voltou a defender a posição do Brasil em relação à guerra entre Rússia e Ucrânia. O chefe do executivo declarou antes de participar de evento que vai formalizar a concessão das rodovias Dutra e Rio Santos, que o país não mergulhará em uma aventura e que o Brasil tem seu caminho, respeita a liberdade de todos e faz tudo pela paz. E de acordo com dados do Ministério da Saúde sobre a Covid-19 no Brasil, foram registradas nas últimas 24 horas 677 mortes e 13.787 novos casos. Dos 28.973.799 diagnósticos contabilizados até hoje, mais de 26.909.000 pessoas se recuperaram e mais de 1.413.000 estão em acompanhamento. E o Brasil é o quarto país com o maior número de aplicações de vacinas contra a Covid-19 no mundo. Até o momento, são 394.388.195 aplicadas. Delas, mais de 65.950.000 são as de reforço. A população de Belo Horizonte não está mais obrigada a utilizar máscaras em ambientes ao ar livre na cidade. A medida foi orientada por uma nota técnica do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 da capital mineira e oficializada hoje por meio de um decreto publicado no Diário Oficial do município. Mas a exigência do uso de proteção facial continuará válida para estádios, festas e eventos.
A correria do dia a dia muitas vezes nos impede de realizar exercícios físicos, treinar na academia ou correr no parque. Mas um recente estudo concluiu que treinar por apenas 3 segundos por dia traz benefícios à saúde. Publicado por um jornal japonês, o estudo contou com 39 estudantes universitários que não realizavam atividades físicas com frequência. Uma academia foi montada dentro do laboratório de pesquisas para a realização dos exercícios, que consistiam somente em levantar um halter, popularmente conhecido como pezinho de academia, por apenas 3 segundos, 5 dias por semana e durante um mês. Após o período de treino, pesquisadores testaram a força dos braços dos participantes e concluíram que estavam mais fortes. Embora pareça pequena, essa melhora é biologicamente significativa, ajuda a aumentar a resistência dos braços, coordenação motora e mobilidade física. Esses exercícios são muito simples de serem realizados em casa. Basta comprar um pezinho de academia ou usar a imaginação e criar seus próprios halteres, com garrafas PET, latas de alumínio ou até mesmo com cano de PVC e colocar o corpo em movimento. Segundo especialistas, a pesquisa também confirmou que uma pequena série de exercícios surte mais efeito que uma longa série de exercícios com maior esforço físico. Por exemplo, mais vale 10 minutos de esteira variando entre caminhada e corrida do que 20 minutos apenas correndo em velocidade alta. O preço dos combustíveis no Brasil deve sofrer aumento se a guerra na Ucrânia invadida pela Rússia continuar. O barril do petróleo, principal matéria-prima usada para a produção da gasolina e do diesel, não parava de subir, mesmo antes do início do conflito no continente europeu. Mas nos últimos dias ultrapassou os $110 por barril, atingindo um recorde dos últimos 8 anos e contribuindo para a preocupação com uma alta ainda maior da inflação. Os preços da gasolina e diesel têm sido questionados pelo consumidor, com o preço da gasolina comum variando entre R$ 7,29 e R$ 7,49, de acordo com os motoristas, está difícil manter. Esse motorista por aplicativo desabafa. Parece que é um cartel, uma máfia, porque ali no Prado a gasolina está R$ 6,69. Eu tive agora em Vitória, está R$ 6,49, R$ 6,45. Eu não sei qual é a diferença da gasolina de Teixeira de Freitas para a do Prado e a do Espírito Santo. Para nós que é motorista de aplicativo, está muito difícil para levar o pão de cada dia para casa. O conflito entre Rússia e Ucrânia lá na Europa tem deixado o mercado em alerta e já reflete também no preço dos combustíveis. Os preços de referência globais do petróleo já estão acima de $110 por barril. Ou seja, cerca de R$ 565. A Verildo fala da dificuldade e demonstra preocupação com o conflito. Em relação à Ucrânia, a guerra lá, nos preocupa sim. Vai atingir o mundo inteiro, não é só a Rússia, nem é só a Ucrânia, não. Todos nós seremos respingados por essa guerra aí. A guerra sempre é ruim para todo mundo. Em relação à cidade nossa aqui, Teixeira, porque há uma desproporção muito grande em relação ao preço aqui na cidade para a BR. Ou então, quando você vai aqui no Espírito Santo, qualquer cidade do Espírito Santo aqui, próximo aqui, a diferença é enorme. O diesel, por exemplo, é em torno de 80 centavos de diferença. A gasolina beirando é isso aí. Então a desproporção chega a gente a desconfiar de cartel, que fica uma preocupação para a gente que utiliza, né, e precisa desse trabalho aí. Então acho que o Ministério Público tinha que verificar essas questões aí, porque fica sendo um controle, um monopólio por um grupo pequeno, e acaba lesando a gente, né? Com a gasolina aditivada e o diesel ainda mais caros, não há muita opção. Na verdade, a gente tem até evitado a andar de moto, né? Porque o preço está muito alto, né? Também chama a atenção é que em postos da mesma bandeira o preço seja diferente. Nesse que fica à beira da BR-101, bem próximo à saída de Teixeira, o valor é de R$ 6,79.
Já dentro da cidade, a gasolina custa R$ 7,29. No último final de semana, Fabiano viajou e ficou surpreso com os preços de outros locais. Em Medeiros Neto, a gasolina é apenas R$ 6,90, enquanto em Teixeira de Freitas a gasolina mais barata é R$ 7,30. É um absurdo, é uma vergonha, sendo que a gasolina de Medeiros Neto passa por Teixeira para ir para Medeiros Neto. Se você levar em consideração a distância, quase 70 km de Teixeira a Medeiros Neto, tem o gasto do frete, várias despesas em cima da gasolina, e ainda é mais em conta você abastecer em Medeiros Neto do que em Teixeira de Freitas. Isso é uma vergonha. E veja a seguir, a economia brasileira cresceu 4,6% no ano passado. E quase 3 milhões de deficientes que vivem na Ucrânia não têm como se defender da guerra. O Produto Interno Bruto brasileiro cresceu 4,6% em 2021. Segundo o IBGE, o que mais contribuiu para a recuperação depois de um ano de recessão foram os setores de serviços e indústria. A soma de todas as riquezas do país totalizou 8 trilhões e 700 bilhões de reais em 2021. Segundo o IBGE, o resultado recupera as perdas de 2020, quando houve um encolhimento de 3,9% na economia brasileira devido à pandemia. O bom resultado foi puxado pela alta nos serviços e na indústria. Já a agropecuária recuou 0,2%. A redução no agro está associada a razões climáticas e à queda nas estimativas de produção dos bovinos e do leite. A construção cresceu 9,7% em 2021 e a indústria da transformação, influenciada pela alta na fabricação de máquinas, produtos minerais, indústria automotiva e metalúrgica, cresceu 4,5%. A indústria extrativista avançou 3% com a alta na exploração do minério de ferro. O IBGE aponta ainda que o crescimento da demanda interna ao longo de 2021 contribuiu para o resultado positivo do PIB. O consumo das famílias cresceu 3,6% e do governo 2%. No ano anterior, os dois componentes registraram queda. Segundo o Ministério da Economia, o resultado do PIB de 2021 mostra um crescimento do Brasil em V, com uma queda acentuada por causa da pandemia e uma recuperação acima do nível registrado antes da crise sanitária. A nota destaca ainda que o resultado acumulado do PIB do Brasil entre 2020 e 2021 é maior que o de todos os países do G7, com exceção dos Estados Unidos. A divulgação do valor do PIB de 2021, que cresceu 4,6%, ela está em linha com o que aconteceu na maioria dos países, tanto da América Latina quanto da Europa, que é um efeito de recuperação em relação aos valores que foram muito negativos em 2020. Mesmo assim, o crescimento de 4,6% em 21 do PIB brasileiro, ele é inferior ao crescimento do PIB da América Latina, que ficou em média de 5,2%. A própria Argentina cresceu a 6% do PIB, o Peru 7%, na Europa a França, por exemplo, cresceu a 7%, os Estados Unidos cresceu 5% PIB. Então a recuperação é relativa à grande queda que houve em 2020. Para este ano, a previsão do Banco Central, conforme divulgado pelo Boletim Focus essa semana, é que o PIB cresça 0,3%, mas o Ministério da Economia diz que há fatores positivos para 2022, entre eles a safra recorde prevista nas lavouras brasileiras, a continuidade da retomada do crescimento no mercado de trabalho e o declínio da taxa do desemprego. Já o professor de economia do IBMEC, Jackson Detoni, não é tão otimista e diz que a guerra na Ucrânia poderá influenciar negativamente no resultado do Produto Interno Bruto de 2022. A previsão no Brasil de crescimento do PIB é uma das mais baixas do mundo, da América Latina, inclusive, em função de fatores como o desemprego, que continua atingindo aí 14 milhões de pessoas, gerando uma situação dramática para muitas famílias, o aumento da inflação no Brasil
que atinge diretamente o poder aquisitivo de compra das famílias mais pobres, né? Uma dívida pública monstruosa aí, que gira em torno de 6 trilhões de reais, e uma condição eleitoral, né, que provoca muita incerteza para grandes investidores que preferem ver o cenário político se consolidar para voltar a investir no país. Então, esse ano a previsão do PIB é de 0,5%, 0,6%. Mesmo com alta, o país caiu no ranking mundial. Segundo a consultoria Austin Rating, a economia do Brasil passou do 12º para o 13º lugar na lista dos maiores PIBs do planeta. O Mato Grosso do Sul fechou fevereiro com metade da chuva prevista e a estiagem deverá continuar em março e abril no estado, prejudicando a safrinha. Em todo o estado, as lavouras de soja sofreram influências do tempo. Em algumas regiões, houve estiagem e em outras, chuvas acima da média. O sistema de alta pressão, com predominância de massas de ar seco e quente, foi responsável pelas chuvas abaixo da média nas regiões Pantaneira e Centro-Sul, o que pode ter resultado na quebra da produção em muitas lavouras. Já os municípios das regiões Leste e Nordeste tiveram chuvas um pouco acima da média, de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima. De acordo com os meteorologistas, está faltando chuva em Mato Grosso do Sul desde outubro. Em Campo Grande, choveu em fevereiro apenas 57% do esperado. Em todo o estado, foram 52%. Na região de Campo Grande, como choveu um pouco mais, os produtores já colheram a soja e entraram com a plantação de milho. Mas as previsões para os próximos 2 meses não são as melhores. E será quando o milho safrinha vai precisar de chuvas para desenvolver a planta e os grãos. Fique um alerta, porque março e abril teremos mais falta de chuva com maior intensidade e com possibilidade de estiagens já no começo da próxima estação. O outono será caracterizado por chuvas com baixos volumes. Esses volumes serão em algumas situações até críticas, que pode prejudicar em muito o plantio da safrinha. A guerra na Ucrânia provoca o abandono de pessoas com limitações. A Aliança Internacional da Deficiência, que representa mais de 1.000 instituições no mundo, fez um alerta para o alto risco dessa população perder a vida por causa da dificuldade de sair de áreas de conflito. Ruslan, de 4 anos, está hoje em uma situação bem diferente da enfrentada por grande parte dos ucranianos como ele. O menino saiu do país em guerra dias antes do conflito iniciado pela Rússia. Após conquistar o que poucos na condição dele alcançam, ganhou uma família adotiva depois de ser abandonado pelos pais biológicos por ter paralisia cerebral. Entidades globais contabilizam quase 3 milhões de ucranianos com algum tipo de limitação. E informação da Aliança Internacional da Deficiência é de que milhares de adultos e crianças estariam presos em instituições correndo risco de abandono. Aqueles que estão em casa com a família também estariam com dificuldades de sair ou chegar em estações de metrô ou bunkers, justamente por causa das limitações. Nos últimos dias, uma organização do sul da Califórnia, nos Estados Unidos, ajudou na evacuação de 35 pessoas com deficiência que estavam presas no oeste ucraniano. Todos chegaram em segurança à Polônia e foram autorizados a furar a longa fila que se formava diante da fronteira. Mas muita gente ainda precisa de ajuda. A Aliança Internacional da Deficiência, que representa mais de 1.000 instituições no mundo, alerta para obrigações da Europa em garantir proteção e segurança. A entidade ressalta que as medidas tomadas para enfrentar a situação devem seguir normas internacionais para garantir os direitos, a inclusão e a participação de todos os grupos de pessoas com deficiência da Ucrânia.
O sociólogo e jornalista, representante da Laramara, Associação Brasileira de Assistência à Pessoa com Deficiência Visual, concorda. É preciso que a Europa tenha um olhar especial, um olhar atento para esse segmento dos ucranianos com deficiência, assim como também é preciso que tanto a Rússia como a Ucrânia respeitem, sobretudo, o artigo 11 da Convenção da ONU sobre as pessoas com deficiência. Segundo o artigo 11, Estados-partes deverão tomar todas as medidas necessárias para assegurar a proteção e a segurança das pessoas com deficiência que se encontrarem em situações de risco, inclusive situações de conflito armado, emergências humanitárias e ocorrência de desastres naturais. E essas pessoas precisam de um olhar mais atento, de ações mais imediatas ainda, para que elas não sejam submetidas a uma catástrofe humana. E é preciso também que a Europa abra suas portas de forma preparada a acolher essas pessoas. Que essa empatia da Europa para com as pessoas da Ucrânia não seja uma empatia seletiva, mas sim a verdadeira empatia que eu chamo de empatia humana. O influenciador digital brasileiro Ivan Baron também apoia a causa. Em suas redes sociais, ele pede ajuda aos ucranianos. A gente precisa falar sobre a situação das pessoas com deficiência da Ucrânia durante a invasão russa. Com quase 200 mil seguidores só no Instagram, o jovem conhecido como influenciador da inclusão quebra as barreiras do preconceito e aproveita esse espaço para explicar a situação do país em guerra. Grande parte dos abrigos são inacessíveis, incluindo os protocolos de segurança e procedimentos de evacuação. A situação piora para aquelas pessoas que vivem em instituições, já que os fundos de ajuda e apoio foram removidos. O que significa que elas são deixadas para trás, abandonadas. Por chamada de vídeo, Baron conversou com a nossa equipe e falou de sua maior preocupação com os ucranianos com deficiência. No meio desse conflito todo, como é que elas irão fugir? Como é que elas irão se proteger? Para que essas pessoas sejam resgatadas com dignidade, o influencer faz um apelo. Você pode contribuir fazendo sua doação para o Inclusion Europe, instituição que busca ajudar funcionalmente pessoas com deficiência da Ucrânia, que o Fórum Europeu da Deficiência fez uma carta aberta destinada aos chefes de Estado e instituições europeias para que quem puder, quem for uma grande figura pública, personalidade, divulgue essa informação para arrecadar fundos, né? Uma ajuda humanitária. Para fazer parte dessa rede de inclusão e proteção, acesse o site inclusion-europe.eu. Pessoas pesquisem, né, sobre essas organizações humanitárias e colaborem, doem, se coloquem à disposição, ajudando aquelas com as quais, né, essa pessoa tiver maior identidade, aquelas que inspirarem confiança, porque sem dúvida nenhuma, essas organizações fazem toda a diferença em um cenário como esse. E aí nós estamos falando de uma diferença muito grande, que é entre comer e não comer, entre se vestir ou não vestir, né? Entre ter um remédio e não ter, entre ter um local para dormir e não ter, inclusive entre viver e não viver. E veja a seguir, os brasileiros poderão pedir o resgate do dinheiro esquecido nos bancos. E ainda, presidente russo Vladimir Putin mandou suspender a exportação de fertilizantes para a agricultura. A Rússia determinou que seus produtores locais de fertilizantes interrompam as exportações devido a problemas de logística. A informação foi divulgada hoje pelo Ministério da Indústria e Comércio russo. A dificuldade na logística também atrapalha a exportação do trigo e deverá causar um forte aumento nos preços dos alimentos. Maior produtor de trigo do mundo, segundo maior produtor de fertilizantes à base de potássio e também um grande fornecedor mundial de todos os tipos de adubos, fertilizantes e nutrientes de baixo custo, a Rússia vem enfrentando duras sanções econômicas dos Estados Unidos e da União Europeia após invadir a Ucrânia. Essa decisão gerou um clima de incerteza no mercado. Produtores do agronegócio brasileiro estão preocupados em garantir condições para a próxima safra.
Por ser o maior exportador de soja, café e açúcar do mundo, uma má produção agrícola brasileira fará os preços de alimentos subirem no mundo todo. No mês passado, o grupo russo Acron anunciou um acordo para comprar a UFN3, fábrica de fertilizantes em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Mas os conflitos podem afetar a concretização da venda, que ajudaria a agricultura brasileira a ser um pouco menos dependente da importação de fertilizantes. O governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, deixou claro que com a guerra na Ucrânia não existe mais a garantia de que os russos vão mesmo concluir a compra da fábrica. Além dos fertilizantes, outra preocupação é com o trigo, que já tem o seu maior preço dos últimos 14 anos e chegou a $415 por tonelada. O valor era de $250 no começo do ano. O preço está cada vez mais alto porque a Rússia e a Ucrânia são responsáveis por 28% do comércio global de trigo e a logística ficou cada vez mais complicada com o fechamento de portos e dificuldade no transporte. O Brasil não compra mercadoria da Rússia há 2 anos e importa trigo dos Estados Unidos e de países do Mercosul, como Argentina, Paraguai e Uruguai. O problema não será o desabastecimento de trigo, mas o seu custo no mercado internacional. O brasileiro deve começar a sentir os efeitos na alimentação no final deste mês, quando as indústrias tiverem que comprar as novas safras. O prazo para entregar as declarações de imposto de renda vai começar na próxima segunda-feira. A estimativa é de que mais de 34 milhões de declarações sejam enviadas à Receita Federal. É importante ficar atento porque esse ano o prazo será menor. O repórter Kleber Werneck traz mais informações. E é bom não deixar para a última hora, já que em 2022 o prazo será menor, terá um dia a menos. Nos anos anteriores, a data limite era 30 de abril e esse ano será no dia 29. A previsão é de que mais de 34 milhões de declarações sejam enviadas para a Receita Federal. E desse total, cerca de 60% terão direito à restituição. Uma das novidades é que esse dinheiro poderá ser restituído via Pix. Nossa reportagem conversou com um especialista, que agora vai dar algumas dicas para você que vai fazer a declaração. Acompanhe. Deixem a documentação toda organizada, porque isso vai ser o substrato necessário, imprescindível, para que a pessoa possa fazer uma declaração com todas as informações corretas e precisas. E um detalhe importante, para aquelas pessoas que vão ter direito à restituição, esse ano a Receita Federal implementou a ferramenta do Pix. Lembrando que o Pix precisa ser a chave por CPF, não pode ser e-mail, celular ou chave aleatória. E certamente não deixar para a última hora para levantar os documentos e realizar a declaração. Dia 7 inicia o prazo para a entrega da declaração. Então, tenha em mãos todos os documentos, faça o download, contrato profissional para fazer, mas não deixem lá para o dia 29 de abril para fazer a entrega da declaração. Porque qualquer problema no sistema, qualquer problema de digitação, isso pode fazer com que você acarrete em atraso na sua entrega. E aí estará sujeito ao pagamento de multa. De São Paulo, Kleber Werneck. Outro fato importante marcado para segunda-feira será o pedido de resgate de dinheiro esquecido em bancos. No final de janeiro, o Banco Central anunciou que cerca de 8 bilhões de reais foram deixados em contas. Quem tem os detalhes é a repórter Maria Clara Leite. De segunda, dia 7 até o dia 11 de março, somente aquelas pessoas que nasceram antes de 1968 e as empresas criadas antes dessa data é que vão poder fazer a consulta do valor a receber e então solicitar o resgate. O restante vai ter que esperar mais um pouquinho. Olha só o calendário. Quem nasceu de 68 a 1983 poderá consultar e resgatar entre os dias 14 e 18 de março. E os nascidos depois de 83 têm entre os dias 21 e 25 de março para solicitar a transferência. Agora, aqueles que ainda não consultaram, tem que correr lá no site para não perder o prazo do resgate. Então, para saber se você tem algum dinheiro esquecido, acesse valoresareceber.bcb.gov.br. E aí é só colocar lá o seu CPF, a data de nascimento para descobrir.
E outra informação importante é que para receber esse valor é preciso ter uma conta gov.br nível prata ou ouro. E aí então é só entrar lá no mesmo site da consulta, seguir todas as instruções e fazer a solicitação do resgate. Segundo o Banco Central, cerca de 120 milhões de pessoas físicas e jurídicas já efetuaram a consulta e entre elas, cerca de 26 milhões têm alguma quantia a receber. Quem optou pelo pagamento parcelado com desconto do IPVA, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores no estado de São Paulo, deve ficar atento, pois o vencimento começará no próximo dia 10 para placas com final 1. O pagamento parcelado do IPVA garante 5% de desconto no valor do tributo e vai se estender até o mês de junho para automóveis, caminhonetas, caminhonetes, ônibus, micro-ônibus, motos e similares. Já para caminhões e caminhões-tratores, março é o mês da primeira parcela, com desconto e o pagamento se estende até setembro. Para efetuar o pagamento, basta o proprietário informar o número do Renavan do veículo no seu banco e seguir as instruções tanto nos canais digitais quanto nas agências físicas ou caixas eletrônicos. Quem perder a data fica sujeito ao pagamento de multa de 0,33% ao dia, que pode chegar a 20% do valor do imposto caso o atraso passe de 60 dias. Mais uma semana no mercado financeiro, o dólar fechou em alta de 1,03%, com investidores recompondo parte das posições em dia de rally global da moeda norte-americana e reflexo da busca por segurança diante do agravamento das incertezas acerca da guerra entre Rússia e Ucrânia. Com isso, a moeda norte-americana encerrou o dia cotada em R$ 5,07 na venda. Já a Bolsa de Valores fechou em queda de 0,60%, com 114.470 pontos. Os Jogos Paralímpicos de Inverno de Pequim começaram oficialmente nesta sexta-feira com uma emocionante cerimônia de abertura no estádio Ninho do Pássaro. A solenidade, com shows de luzes, música e apresentação de artistas com deficiência, foi marcada por uma recepção calorosa a atletas ucranianos e um incisivo apelo pela paz. O brasileiro Andrei Parson, presidente do Comitê Paralímpico Internacional, apelou pela paz em referência à guerra na Ucrânia. Em seu discurso, o dirigente disse que a inclusão é um dos principais valores da organização a qual ele lidera, além das diversidades e diferenças a serem celebradas e abraçadas. Andrew também disse que o século XXI é um momento de diálogo e diplomacia, e não de guerra. Os atletas ucranianos desfilaram sob uma chuva de aplausos, após enfrentarem dificuldades para embarcar em meio ao conflito. O Brasil desfilou após a Ucrânia, representado pelos esquiadores Aline Rocha e Christian Ribeira, que foram os porta-bandeiras do país na cerimônia. A festa de abertura chegou ao fim com a pira olímpica acesa pelo ex-atleta chinês Li Duan, multimedalista no atletismo, e uma exuberante queima de fogos de artifício. A cerimônia contou com a presença do presidente da China e até o dia 13 de março reunirá 564 atletas de 46 países. E agora vamos com informações do extremo sul da Bahia. O artista plástico Fred Matos está com uma nova exposição de suas obras lá na cidade de Teixeira de Freitas. Quem vai à mostra Focus pode ver novos quadros que retratam desde eventos do cotidiano até a ficção. Nós estamos aqui na Galeria Motirô, no Shopping Pátio Mix, com o artista da vez, Fred Matos, artista de 39 anos, ele que é artista plástico, design gráfico e artístico aqui da nossa região, lá de Medeiros Neto. Fred que já morou em São Paulo e retornou aqui para a Bahia e está aqui expondo a Focus, né? Fred, eu gostaria que você falasse inicialmente para a gente e explicasse um pouquinho mais sobre o que você busca trazer com a exposição Focus aqui na galeria. Você já expôs outras vezes, né? Mas o que você traz dessa vez aqui para a gente? Então, o tema Focus, a exposição que eu trago hoje aqui para a galeria Motirô, é uma arte nova, inovadora, chamada pirografia. Apesar de ser uma técnica já usada há muito tempo,
mas eu trago ela com a temática mais do campo artístico, das artes plásticas, né? Então a pirografia ela é uma técnica usada através de queimando a madeira, né? Então, através da queima da madeira, a gente chega nesse resultado. Então, por isso, o nome focus, né? Que tem a ver com fogo, que é uma palavra latim, e tem a ver também com focar, né? Com foco. Então, através dessa junção e das técnicas, a gente trouxe essa inovação aqui para Teixeira de Freitas. Essas imagens, né? Como é que foi feito o processo de inspiração para que você pudesse retratar essas imagens nas suas obras? Então, são ilustrações de cunho pessoal mesmo, de inspiração minha, algumas temáticas daquilo que eu convivo, daquilo que eu gosto de fazer, sobre a temática da afrodescendência, por exemplo, e algumas outras ilustrações mais pessoal e mais livre, né? Então, eu trouxe uma exposição mais aberta, com a intenção de mostrar a técnica, que é a pirografia. Me chamou muita atenção uma das obras que estão expostas aqui, de Mãos Dadas, né? Essa obra, o que você busca retratar com ela? Ela foge um pouco também dessa questão da pirografia, né? Como é que é essa questão? A de Mãos Dadas, né? Como se falou, ela foge da pirografia, mas ela chamou bastante atenção porque eu ilustrei ela exatamente pós-enchente que aconteceu na nossa região, inclusive na cidade na qual eu convivo, Medeiros Neto, uma enchente que provavelmente vai ficar na história. E aí eu trouxe essa temática, mostrando um pouco da união das pessoas nesse contexto da situação, nesse contexto de toda a destruição, de toda a enchente que causou ali na nossa cidade. Certo, Fred. Pessoal que quiser acompanhar, ver sua exposição, fica até quando aqui? O horário também que o pessoal pode estar vindo para poder estar acompanhando. Se eles quiserem também estar conversando com vocês, tirar dúvidas sobre a exposição, como é que faz? Exato. A exposição ela iniciou no dia 10, né, desse mês, fevereiro, e ela vai até 6 de março. Em um horário comercial na semana, fica aberto de 10 da manhã a 22 horas. Se vocês quiserem saber um pouco mais da obra em relação ao conteúdo, até mesmo em relação a querer adquirir uma obra, é só nos chamar lá no Instagram, @FredMatosOficial. Vai lá no direct e a gente conversa. Fred, muito obrigado por sua participação, pela disponibilidade, né, para poder conversar com nós aqui da equipe. Só lembrando que até o próximo dia 28, finalzinho do mês agora, você que é artista aqui da nossa região pode se inscrever por meio do Instagram do Coletivo das Artes Motirô. Basta procurar lá no Instagram o Coletivo das Artes Motirô, tem um linkzinho lá para você poder fazer sua inscrição para a exposição Diversos, que logo logo vai acontecer. Lá no link você consegue tirar todas as dúvidas direitinho. Qualquer coisa, se tiver dificuldade, tiver alguma dúvida aí, basta mandar o direct também, né? Mandar mensagem lá no privado do Coletivo das Artes Motirô. Retorno com você aí no estúdio, Herbie. E veja a seguir, sancionado o decreto que obriga os planos de saúde a cobrirem tratamentos orais contra o câncer. E um jogador brasileiro de futsal conta o drama que foi escapar das bombas da guerra na Ucrânia. Pais de alunos com deficiência decidiram recorrer ao Ministério Público para garantir o direito dos filhos especiais a conseguir uma vaga nas escolas de Dourados, em Mato Grosso do Sul. Tem 2 filhos autistas matriculados na rede municipal de ensino que não contam com profissionais para o acompanhamento especializado durante as aulas. A nossa maior solicitação, na realidade, é que a lei seja feita, seja uma política pública de inclusão escolar verdadeira na nossa cidade. E não essa imposição que está sendo feita de uma política pública que está sendo literalmente assim, escassa, né? E os nossos filhos são deixados à mercê de uma inclusão fictícia. Né? Tem crianças que não estão em ambiente escolar porque não têm condições de ficar sozinhas. Tem crianças que não conseguem ter um desenvolvimento correto e adequado porque não está sendo feito, né, o valer desta lei. Juliândia também sofre com a falta de profissionais que atendam às necessidades dos filhos especiais. Ela nos conta que a luta, que já dura 5 anos, em 2022 ficou ainda mais difícil. A gente teve 2 anos de pandemia aí, né, com a ausência da escola, que também
querendo ou não, isso atrapalha no desenvolvimento de qualquer criança típica ou não típica. A gente sabe que o desenvolvimento infantil, a escola faz parte disso e foi cortado durante a pandemia. Então, quando retornou às aulas, né, a gente teve um retorno aí no meio do ano para cá, foi tranquilo. Mas esse início de 2022 foi o pior ano de todos nessa classe da educação inclusiva para as crianças com deficiência. As aulas começaram tardias, teve um adiamento de 10 dias aí, e assim mesmo não foi organizada toda a educação especial como deveria ter sido. Os pais de alunos com algum tipo de deficiência fizeram esta manifestação ontem em frente ao Ministério Público Estadual. Eles pretendiam protocolar documentos que denunciam a falta de apoio aos filhos, mas não foram atendidos devido à agenda do promotor. Agora, eles vão tentar encaminhar as reivindicações por e-mail para a 17ª Promotoria. Os pais reclamam da falta de resposta da Secretaria Municipal de Educação e querem um inquérito civil público para responsabilizar a administração municipal. O governo sancionou hoje a medida que obriga os planos de saúde a darem cobertura a alguns tratamentos, incluindo os remédios orais contra o câncer. A Agência Nacional de Saúde Suplementar terá agora 180 dias para realizar todas as análises para incorporação de novas tecnologias e tratamentos nos planos de saúde. Se houver necessidade, esse prazo poderá ser prorrogado por mais 3 meses. Até então, a ANS não tinha prazo para concluir esse tipo de procedimento. Segundo o Ministério da Saúde, a medida auxilia mais de 50 milhões de brasileiros que usam planos de saúde no país. O texto foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro e publicado no Diário Oficial da União nesta quinta-feira. Segundo a nova lei, será obrigatório o fornecimento de medicamentos contra o câncer de uso oral e domiciliar, desde que sejam registrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e haja prescrição médica. O texto prevê ainda a criação de uma comissão de atualização do rol de procedimentos. A comissão deverá assessorar a ANS na tomada de decisões sobre novas tecnologias, medicamentos, transplantes e outros procedimentos de alta complexidade. Nesta sexta-feira, mais 1.900.000 doses de vacinas AstraZeneca contra a Covid-19 foram entregues pela Fundação Oswaldo Cruz ao Ministério da Saúde. Os imunizantes desse lote foram produzidos com ingrediente farmacêutico ativo importado. Desde o começo da campanha de vacinação contra a doença, o governo federal distribuiu aos estados e ao Distrito Federal cerca de 465 milhões de doses. Dessas, 379 milhões já foram aplicadas. O resultado positivo em testes de Covid-19 ficou abaixo de 15% em laboratórios particulares. De acordo com um relatório divulgado por uma rede de saúde privada, é o menor percentual desde dezembro do ano passado. O levantamento realizado pela DASA indica uma queda de 9% na taxa de resultados positivos nos testes de Covid-19 realizados em seus laboratórios. Na comparação entre o período de 23 de fevereiro a 1º de março com a semana anterior, de 16 a 22 de fevereiro, o percentual de positividade caiu de 23,63% para 14,59%. Segundo o relatório, a taxa anual é a menor desde 27 de dezembro, antes do pico de infecções causado pela variante Ômicron, quando a positividade foi de 12,44%. Além disso, o volume de testes realizados pela rede no país registrou uma queda de 26%. A maior queda foi registrada no estado de São Paulo, no Distrito Federal e na região sul do país, onde foi observada uma diminuição de 10 pontos percentuais na positividade, seguida da região Nordeste, que registrou queda de 8%. No Norte, a queda foi de 7 pontos e no Centro-Oeste de quase 5%. E o conflito no leste europeu continua causando diversos tipos de crises pelo continente. Um dos mais preocupantes é a crise migratória, que tem impacto diretamente em países como Polônia, Moldávia e a Romênia. Segundo o balanço da ONU, cerca de 1.200.000 pessoas já deixaram o país desde o início da invasão russa, no dia 24 de fevereiro. A expectativa é que os números aumentem rapidamente nos próximos dias.
O atleta rio-grandino Matheus Ramires, que estava na capital da Ucrânia atuando no clube profissional de futsal, concedeu uma entrevista relatando os momentos vivenciados desde o início da guerra e a espera para retornar ao Brasil. Vamos conferir agora os relatos do jogador. O jogador rio-grandino de futsal, Matheus Ramires, que estava na Ucrânia quando começou a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, contou como foi o primeiro dia quando iniciaram os ataques. Bom, tudo começou na noite de quarta para quinta, após o jogo da minha equipe. Vida normal, a gente jogou o ginásio com torcedores e depois de lá a gente foi jantar. E logo na madrugada começou os bombardeios e o aviso que a guerra teria começado. Matheus também falou do sentimento de estar em uma guerra longe da família. Bom, o sentimento era de medo, porque é uma coisa que eu nunca tinha vivido. Uma tensão muito grande, um perigo muito grande. Senti muito medo, sim, mas eu não podia passar para minha família. Eu tinha que ser forte mentalmente e passar o menos de informações possíveis, menos de detalhes e passar tranquilidade, Foi isso que eu pensei, Foi essa a minha decisão, E com certeza, eu sabia que eles estavam preocupados. Relatou sobre o apoio do governo federal brasileiro. Fácil acesso nunca é. Não somos só nós brasileiros, não sou só eu brasileiro que estava na capital da Ucrânia, Eu não tinha eu tinha chegado há um mês, então eu não tinha feito nada na embaixada. A embaixada não tinha informação que eu estava no país, assim como 80% de todos os brasileiros. Mas eu tenho que ter gratidão, eles me ajudaram muito, e estenderam a mão, não o cargo político, mas a pessoa de cada um. O atleta, que já conseguiu sair da Ucrânia, nessa manhã chegou à Polônia e contou como está a situação dele. Então, como vocês podem ver, a gente está no ônibus, sentido Varsóvia. É muito mais tranquilo, muito mais aliviado, mas sabendo que tem muita gente atrás, tem uma guerra que continua, então a gente tem que ter cuidado nas palavras, cuidado no que vai falar, porque não é um momento fácil. A gente tem que orar e torcer muito para quem ficou para trás e para quem está lutando. Em meio à guerra, um hospital no norte da Ucrânia celebra a vida. Mais de 40 bebês nasceram desde a semana passada em um abrigo subterrâneo na maternidade de Chernigov. Tudo correu bem, mas eu quero paz, silêncio e calma. Entre bombardeios e sob grande estresse, elas tiveram que se proteger dormindo neste bunker dentro do hospital. Eu tinha uma cesariana planejada. Isso aconteceu entre os ataques aéreos. Eu morreria se estivesse nas trincheiras. Simplesmente não poderia dar à luz sem assistência médica. Claro, sou mãe e estava preocupada, mas sou uma pessoa religiosa e acho que este é um lugar sagrado. A Ucrânia também é um lugar sagrado. Deus nos proteja. Agora vamos para casa e lá também temos ataques aéreos. Então precisamos ir para um porão frio. É assim. E é por isso que estamos mais seguros aqui do que em casa. De acordo com a Agência da ONU para os Refugiados, mais de 1.200.000 pessoas fugiram da Ucrânia para países vizinhos. Mas neste hospital ainda há esperança para as vidas que estão apenas começando. Quero que meu filho more em um bairro bonito e iluminado. Sempre gostei de estar na Ucrânia. Alguns não estão satisfeitos com o padrão de vida, mas eu gosto de tudo aqui. Não quero ir para outro país. Esta semana, o Acnur lançou um apelo de emergência para arrecadar $1 bilhão e 700 milhões de dólares para ajudar pessoas exiladas ou deslocadas pela guerra. E veja como foi um dos testemunhos de pessoas que saíram vitoriosas. Oh, glória, nós damos glória, ele vem para mudar. Qual ouvido que era problemático? Há quanto tempo você não escutava dele? Faz um monte de tempo, ficava bem pouquinho. E daí eu comecei na volta da Vitória em casa, foi melhorando. Aí cheguei, não sei se o senhor notou, eu fazia assim para escutar com esse, que eu não escutava o que o senhor estava falando, e agora eu estou escutando. Tapa bem ele aqui agora, mas tapa bem.
Antonina Dias. Adão Schultz. Sim. João. Um só. Fala! Sim. Foi a escola? Se foi a escola, pronto, glória a Deus. Glória, nós damos glória, ele vem para mudar. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite e fim de semana para você. Se cuida e até segunda. Boa noite, fique na paz. Tchau.